Bom dia a todos. Que alegria a gente estar junto de novo, mais uma segunda-feira. A gente vai começar, como de praxe, com uma oração. Eu adoro as orações da Márcia, ela é muito iluminada, ela tem palavras que reconfortam o coração. Eu gosto. Espírito Santo. Então a gente vai começar com a oração da Márcia, e aí vamos falar hoje sobre vida saudável. Está aberto meu microfone? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Pode falar, Márcia. Ah, estão me ouvindo, né? Eu saí da tela aqui. Querido e amado Pai Celestial, somos imensamente gratos por mais esse dia, pelo despertar, pela saúde, pelo lar, pela família, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais uns com os outros, para nos apoiarmos, nos incentivarmos. E que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos trazendo serenidade, sabedoria, amor ao próximo, e que a gente possa aplicar o que aprendemos para sermos mais felizes, mais dignos, e que a gente possa entender o nosso propósito aqui nessa terra. Nos abençoe, nos ilumine, capacite a Mari para que ela possa transbordar em nossas vidas. E é isso, Senhor, que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Márcia. Muito bom. Então, hoje a gente vai falar de vida saudável. Então, deixa eu abrir uma ajuda de tela aqui rapidinho. Confirma aí se vocês estão enxergando direitinho. Abriu, Márcia? Ok, legal, Helena, obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um prisma, né, de uma vida saudável. A gente precisa alinhar algumas questões na nossa vida, a gente vem fazendo isso, né, desde o início do ano, que seria a nossa parte física, é muito importante a gente ter uma atenção especial para a nossa parte física, ter um corpo que nos atenda e que não seja um empecilho para a nossa jornada. Isso significa alimentação, por isso que alguns dos nossos jejuns, eles são alimentares, nem todos. A gente tem, nos últimos jejuns, a gente tem ficado um pouco na área do comportamental, né, dos hábitos, que muito acrescem. Mas o físico, ele é muito importante. E depois a gente precisa cuidar da nossa vida emocional, né? A gente precisa ter um olhar para que a gente tenha capacidade de lidar com as situações da vida, né? Com as vivências que a gente vai ter, poder não só extrair bons resultados dessa convivência, como melhorar as nossas relações para que o futuro seja próspero. Então, não só ter maturidade emocional vai facilitar que a gente tenha uma vida plena e feliz diariamente, como é nosso plantio de futuro. Um dos maiores desafios que a gente vai ter, muito maior do que o físico, por mais que às vezes pareça que o físico é um grande desafio, menos para mim, são os relacionamentos. Então é muito importante que a gente não fuja dos relacionamentos, porque eles são realmente desafiadores, né? E para a gente ter um bom aproveitamento desse dessa vida emocional, é o alinhamento espiritual. A gente precisa dessa base para que a gente tenha força e estrutura para lidar com essa parte desafiadora. Então, não tem como negligenciar uma ou outra, né?
Então, primeiro vamos falar um pouquinho baseado nesse livro lindo que a Márcia sugeriu semana passada. E saindo da Páscoa, né? Não tem como a gente não estar espiritualmente mexida e emocionada, né? Para quem vive essa realidade cristã, né? O maior é o que serve. O maior é o que serve. E existem algumas questões a respeito disso que eu quero trazer para vocês, que na grande maioria das vezes a gente tem a sensação de que quando a gente está no topo, a gente tem tudo a nosso dispor, aos nossos pés, as coisas acontecem através dos outros trazerem para a gente. Quando a gente tem dinheiro sobrando, a gente quer ir no restaurante, então lá o garçom funciona, o cozinheiro produz o prato, é tudo muito fácil, a gente não precisa lavar louça. Quando a gente tem uma casa e a gente tem estrutura financeira, a gente pode ter uma pessoa que cuida da limpeza, não precisa ser a gente. E assim, toda a nossa vida vai se desdobrando em ter muitas pessoas que te auxiliam nesse processo. No início da vida, é a gente que tem que fazer tudo. Quando a gente não tem bagagem, quando a gente não tem estrutura, vamos falar, porque o financeiro, querendo ou não, é um grande mecanismo de liberação de acesso de ferramentas para ajudar o nosso dia a dia. A gente faz tudo sozinho. Mas quando eu falo que o maior é o que serve, é um pouquinho além das funções e também as funções. O maior é o que serve porque a gente tem algo muito importante que é acesso. Então, independente da vida que a gente vive e do momento que a gente está, quando a gente se coloca a servir, inclusive aqueles que nos auxiliam na vida, primeiro é entender quem é essa pessoa e o que que ela necessita e ajudar que ela tenha acesso a isso. Quando maior é o que serve, e você diariamente na sua função, independente de qualquer coisa, você tem o primeiro acesso a tudo aquilo que você entrega. E quanto mais você entrega, mais você recebe. Então, por exemplo, na minha dinâmica de loja, eu tenho a Lisa, que me ajuda diariamente. Então, em teoria, ela está me servindo. A grande maravilha desse relacionamento de servir é que eu também posso servi-la. E quanto mais eu servir a Lisa dentro da nossa função, da nossa relação profissional, mais ela também vai querer retribuir. E como que eu posso servi-la? Eu posso entender quem é ela, quais são as necessidades que ela apresenta dentro do nosso relacionamento, do nosso círculo de amizade, digamos assim, né? E ajudá-la a ter isso que ela precisa. Então, mesmo no meio profissional, onde você não tem tamanha intimidade, apesar de que a Lisa não conta, porque a gente está junto muitos anos, mas enfim, mesmo no âmbito profissional, você tem a capacidade de perceber o que essa pessoa precisa e ajudá-la a alcançar. Então, você pode transbordar aquilo que você sabe, aquilo que você domina, dentro daquilo que faz sentido para a pessoa que recebe. Não é um despejar de conhecimento daquilo que você tem para outra pessoa. Primeiro, é perceber o que ela precisa, é perceber quem ela é, qual é a sede que ela tem. E dentro da sua capacidade, porque entenda, lembra quando a gente fala que viver em comunidade é se perceber no outro? Se você percebe uma necessidade dessa pessoa, é porque você tem alguma coisa nesse sentido para oferecer. Ou conhecimento, ou tempo de atenção, ou um ouvido atento, ou uma conversa ativa, ou liberdade, ou contato, network, né? Alguém que possa ajudar ela nesse processo, nessa sede que ela tem, nessa dificuldade que ela se encontra, ou nesse desejo que ela quer realizar. E quanto mais a gente se preocupa em entender o outro
dentro da nossa esfera, né? Nunca se abandonando, porque é uma conexão nós com a outra pessoa, maior é essa relação. E quando você oferece algo que você tem, que aquela pessoa precisa, é você que está servindo. Independente da posição social ou profissional, ou mesmo de relacionamento familiar, de amizade, tanto faz. Então, quando a gente fala de servir, a gente fala, quem serve é a primeira pessoa que tem acesso. Então, você vai receber para transbordar. E isso é um comportamento, é um hábito que a gente cria, da percepção do outro. A Eliana, por exemplo, ela trabalha com reabilitação, digamos assim, né? Então, o trabalho dela, por mais que ela seja remunerada, é de percepção. Quanto mais ela percebe o paciente, mais ela consegue suprir a necessidade que ele tem e alcançar um resultado. Então, primeiro vem a percepção do outro, depois vem o reconhecimento em si daquilo que você percebeu, resgatando o conteúdo que você tem para oferecer e saciar, e aí essa junção, esse retorno disso que você tem para oferecer. E isso sempre gera um resultado. Então, primeiro você tem acesso. Quanto mais você oferece, mais você doa, mais você dá aquilo que você tem de bom grado, na alegria de servir, mais próximo da fonte daquilo que você busca você vai ter. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de novo da Lisa, né? Então, ela trabalha comigo, eu vou errar provavelmente o tempo, mas, né? 6, 7 anos. No início, ela não tinha acesso a nada. Quando ela veio trabalhar comigo, ela não podia nem atender cliente. Mas ela foi se oferecendo, foi se doando. Não é sobre cumprir função. É sobre quem você é e como que você está no ambiente. Como que você se comporta com as pessoas. Como que você se doa. Então, ela foi crescendo e hoje ela tem muitas funções. Ela está em outro patamar. Ela tem uma liberdade total. E eu fui dando, eu fui dando. Vou contar uma coisinha rápida. Com Deus é bem assim. Quanto mais a gente faz a vida do outro ser leve, quanto mais a gente se doa em amor, quanto mais a gente se doa pensando no bem, não só da pessoa, mas do ambiente onde a gente está envolvido, que a gente quer acrescentar, a gente não quer a nossa verdade, a gente não quer a nossa razão, a nossa necessidade de ser atendida é difícil, né? Eu sei, é difícil. Mas quanto mais a gente consegue ter essa percepção de que dar para o outro vai trazer retorno, mais a gente recebe para entregar. É aquela ideia do plantio, né? Quanto mais a gente planta e planta direito, mais a gente vai ter retorno. E aqui eu gosto de lembrar sempre aquilo que eu repito, né? Eu gosto de repetir. A mesma ação, mudando a intenção, muda o resultado. Então, quando a gente fala do servir, não é para ter acesso, não é para ficar mais próximo da fonte, é para de verdade viver uma vida mais harmoniosa. Porque não tem como não falar, né? Deus é tão maravilhoso, ele é tão sábio. A gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, que ele criou um mundo que funciona a se completar, a se retroalimentar. Como? Quanto mais a gente pensa no outro, ajuda o outro dentro da nossa limitação, é sempre um transbordo. Tudo que tem em excesso, a gente dá, não retém. Então, transbordou, tá, mas não dou conta de segurar, passa adiante. Quanto mais a gente faz isso, mais vem em retorno da vida, mais as pessoas te percebem, mais o amor te encontra, mais o reconhecimento vem. Mas não é por isso, é por dar aquilo que está sobrando. Aqui eu vou fazer uma provocação religiosa, só porque eu toquei no nome de Deus, é que, por exemplo, na nova aliança,
que nós temos, a gente acabou de sair da Páscoa, na nova aliança que a gente tem com Jesus, a gente tem algo muito maior do que dízimo. A gente tem a questão do transbordo, da gratitude, da gratidão, da generosidade. Na nova aliança, a gente tem um convite a ser plenamente generoso. E o que que é generoso? Não é dar aquilo que tu tem para sobreviver, é dar aquilo que está sobrando. É dar aquilo que tu tem em excesso. E eu não estou falando de dinheiro, eu tô falando de tudo. De tempo, de amor, de tolerância, de perdão, de dinheiro, de recurso, de... E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue ter essa percepção? Percebendo o entorno. Tendo essa sensibilidade de entender quem te cerca, quem está em volta e como que a gente pode funcionar bem como um mecanismo vivo. Entende que não é só servir, é um relacionamento com o meio. Isso que é servir, é se relacionar com o meio. E vai ser difícil, muito difícil. Parte da minha leitura do livro teve uma parte que eu até mandei um áudio em algum dos grupos, falando que a gente desiste muito fácil das pessoas. E aí eu comecei a pensar em todo mundo que eu queria desistir. E eu falei, é verdade, graças a Deus Jesus, né? Não desistiu da gente, mesmo a gente sendo algoz. A gente desiste muito rápido das pessoas. Eu não me lembro quem, mas teve uma pessoa que falou... Ai, meu Deus, eu não tenho autorização para falar. Mas eu não vou dizer o nome, eu acho que tudo bem. Ela disse assim, não tem problema de... Ah, lembrei. Tá, posso falar. Eu não tenho problema de perdoar as pessoas. Nenhum problema. E aí continuou contando a frase seguinte que me impactou. E eu corto relação. Então ele não perdoa, ele corta a relação. Não precisa perdoar, né? Quando tu corta a pessoa da tua vida. Isso não é perdão. Perdoar dói. Dói bastante, porque a gente tem que abrir mão da nossa certeza, a gente tem que abrir mão da nossa lógica, a gente tem que abrir mão de ter razão, de ter domínio sobre a situação, de controlar a pessoa. A gente precisa perdoar. E não é cortando da nossa vida. Perdoar é difícil. É difícil. Então, existe esse despertar, que é a percepção, né, que eu falei, do que nos envolve. E isso, quando a gente começa a trabalhar esse despertar do meio, a gente começa a conseguir existir no meio dessa maneira diferente. E quando a gente tem essa percepção e começa a ser desse jeito no meio, a gente começa a viver isso como verdade. Igualzinho o hábito. A gente precisa implementar, viver, forçar, e de repente é natural. E de repente a gente vive desse jeito. É claro que tem um desafio, sempre que a gente cresce, tem sempre um novo desafio, né? Então, quando tu tá pleno, tu conseguiu atingir, tu conseguiu estar nessa frequência, para elevar a frequência, você vai precisar de ter novos desafios e vencer algumas dificuldades. Então, quando começar a ficar difícil, legal, que bom, é porque você tá no novo patamar. Quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. A quem deseja... Ih, tá atrás da imagem de vocês, peraí. Não consigo ler, peraí. Mateus 20. Gente, eu não consigo ler. Escreve para mim no chat aí, para eu poder ler tudo direitinho, por favor. Então, o que que ele está dizendo, né, em Mateus 20? Ele fala que se a gente quer ser grande, a gente precisa servir. Tenha sempre em mente que a intenção com a mesma ação muda o resultado. Mas quando a gente começa a querer servir, a querer ser ferramenta, auxílio, caminho, canal, degrau, porta, janela, amigo, parceiro, e deseja caminhar essa vida de servir, a gente cresce, porque a gente cresce no lugar
que é mais fértil no mundo, que é o coração. Quando Jesus veio e se sacrificou por nós, ele colocou dentro da gente o jardim. Aquele jardim que a gente não tinha acesso está dentro da gente. Deus é tão maravilhoso, lembra que ele cria um mundo que funciona com essa lógica de alimentar aquilo que é nobre? Então é sobre isso. Quando a gente trabalha essa vida de nobreza, de servir, de se importar com o outro, a gente tem a vida florescendo, a gente cresce dentro do coração das pessoas. Uma vida de nobreza faz a gente crescer no terreno mais fértil que existe, que é o coração. Vocês já ouviram aquela colocação de que a esposa, a mulher, ai, não lembro de quem que eu falei, acho que foi do Pablo, não me lembro. Ele fala que a mulher, ela retorna 1000 vezes mais, então se tu planta ódio, ela devolve 1000 vezes mais ódio. Tu planta uma sementinha, que é um espermatozoide, né? E nasce um bebê. Que mulher é assim? A gente dá esse retorno avolumado das coisas. O coração é assim. Então, por que que a gente fala de limpar o coração, né? Ter esse coração puro? Porque ele dá retorno desse jeito. O coração é um terreno fértil. Então, se tu plantar a discórdia, nenhum vai crescer. Pode ter certeza. Porque ele foi feito para produzir. Não por nada é ele que impulsiona o sangue no nosso corpo. Imagina a força que ele tem. Se o coração para tudo, né? E aí você pode pensar, gente, mas quem sou eu? Eu não sirvo para nada. Sei lá o que que eu sei fazer. Ou eu não sou nada além da minha função. Eu não sou nada além de analista, eu não sou nada além de médica, eu não sou nada além de oradora. O que que eu posso fazer? Na grande maioria das vezes, quando a gente não tem, e a gente geralmente não tem, a gente se sente não merecedor, né? A gente se sente inapto, especialmente quando a gente está para avançar um patamar novo na vida, quando a gente está querendo um degrau novo, a gente se sente muito deslocado e muito pequeno. E eu queria trazer aqui alguns improváveis que a nossa leitura da vida com propósito, que ela continua, né? Para quem leu um capítulo por dia, ela tá na sequência ainda. A gente está chegando no 30º dia, ou por ali, 30º alguma coisa. Então ele traz alguns exemplos nesse livro maravilhoso que eu peguei alguns para falar para vocês. Então Mateus era cobrador de impostos. Gente, naquela época cobrador de impostos era o ó. Era o ó. Era odiado, cuspido, era uma profissão muito indigna. Cobrava imposto para Roma, né? Tirava de quem já não tinha e dava para quem não precisava, não aplicava direito, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Então, depois a gente tem Abraão. Pensa em Abraão. Qual é a história de Abraão? É pequena? Pequenininha a história de Abraão? Ele era velho. Ele não, ele duvidava. Lembra quando Deus falou que ele seria pai de nações? Olha o céu, quantidade de estrelas. E ele era velho, não tinha um filho. Como assim? Hã? Tem lógica isso aí, não, Deus? Se incomoda com isso. Não se incomoda. Só caminha. Abraão só caminhou. Fez ali, né? Não confiou, rolou um filhinho ali de lado. Confia! Se Deus fala, ele faz. Então, vai com calma. Gente, eu falo com propriedade, que eu às vezes faço na força do braço, e aí acontece isso. Por exemplo, meu filho, às vezes, quando ele tá teimando com algo, eu olho assim e penso, tem risco ali de vida? Não. Então tá. Então eu falo, dou o aviso, né? Dou o norte, falo, ó, eu acho que é tal coisa, mas você faz o que quiser. E deixo ele fazer. Porque ele, numa situação de pouco risco, ou seja, ele dá conta daquilo, ele vai viver a verdade daquilo que não dá certo. Ele vai vivenciar o não dar certo. Não é alguém contando e falando. Então eu deixo ele fazer isso que ele quer. Aí quando dá errado, eu falo, então, vamos tentar do outro jeito agora?
É bem assim, não é? Ai, tu tá teimando? Então vai lá, filha, vai lá, faz. Vai. Vai até não aguentar mais. Deu? Então vamos fazer agora o que o papai falou? É mais ou menos por aí. Então, por exemplo, Moisés era gago e inseguro. Quando Deus chamou Moisés para cumprir, ele falou: Não dou conta. Ele falou, tá lá escrito, pode ler. Não dou conta. Não dou conta. Vai, não vou. Vai. Chama outro. Eu não tenho habilidade. Chama outro. Chegou num nível dele argumentar com Deus, isso eu acho muito impressionante. Ele falou: meu irmão é bom na fala, pode ser? Deus fala: Tá bom, vai. Só vai, meu filho, vai com teu irmão então. Usou o irmão também para ajudar no processo. E Moisés foi muito grande, foi crescendo no caminho. Deus foi levando ele em situações que ele foi crescendo no caminho, ele foi servindo devagar. Ele não chegou libertando o povo de uma hora para outra. Vamos lá, que agora tem a palavra do Senhor. Vem comigo. Não, é um processo, é uma caminhada. E vai te forjando, vai te arrumando, e você vai caminhando. É claro que a gente não está pronto para cumprir o que a gente foi chamado, mas é um processo. Vai dar certo. Mesmo com a nossa teima, mesmo com a nossa cabeça dura, vai dar certo. Só não pode perder a fé, né? A Lia não tinha atrativo nenhum e foi honrada, né? Teve uma história que Deus conseguiu entregar. Sansão, gente, deixa eu fechar essa janelinha. Sansão era codependente, precisava ser amado das pessoas, tanto que ele entregou o ouro. E o que que aquela mulher falava era regra, era lei, então tá bom. Ficava dependendo do que as pessoas achavam, queria ser aceito, amado. Teve que perder tudo que tinha para chegar no final da história e de fato servir de uma maneira nobre, né, dando a vida. A gente se relaciona com algumas coisas aqui, né? Então, Davi tinha um coração com Deus, por quê? Porque ele se arrependia, ele adorava a Deus o tempo todo, mas era assassino, tinha problema familiar, traiu a esposa, tinha uma amante, tem umas histórias assim, ó, de arrepiar o cabelo. Então, quando tu vê os nomes, os grandes nomes da história de Deus, tu vê que eles não eram adequados, os improváveis. Elias tinha ideias destrutivas. Quem conhece a história de Elias sabe. E foi super importante nas histórias que hoje a gente se alimenta. Enfim, aqui são só alguns exemplos. Então, vai em paz, começa a servir com aquilo que tu tem, começa trabalhando com aquilo que tu domina. E aí, eu queria trazer aqui algumas informações que eu acho legal aqui. Então, a gente tem nesse livro que a Márcia deu, eu vou abordar um pouquinho só para a gente conectar, a sabedoria inferior e a sabedoria superior. O que é a sabedoria inferior? É aquilo que nos coloca numa medida, numa posição de cheio, completo. A gente já sabe. Então, quando tu escuta alguém que possa te ensinar alguma coisa, você fala, não, mas isso aí eu já sei. Mas você sabe de um jeito, e às vezes talvez não é o melhor jeito, e às vezes talvez nem seja o jeito certo. Ou ainda que seja o jeito certo, tu tá deixando de aprender alguma coisa nova e diferente, que vai te agregar, te ampliar, abrir novos caminhos, te fazer evoluir. Então, uma sabedoria inferior é aquela que a gente entende que já sabe sobre tal assunto. Ou, por exemplo, tu tá com uma pessoa, em teoria, de nível inferior, que você julga que ela é inferior, você não dá tempo para ela te ensinar. Você acha que ela não tem nada para te ensinar, porque eu sou mais evoluída que ela. É uma visão acusatória e recriminadora, porque a gente parte do pressuposto que a gente quer daquela pessoa sobre esse assunto, eu sei mais do que ela. E a gente fecha uma porta e deixa de aprender. Isso é uma sabedoria inferior. Augusto Cury que traz isso, né? A sabedoria inferior nos coloca numa posição de constante aprendizado. Tanto faz quem vai ensinar, eu quero é aprender. Entende a diferença? Se eu puder aprender com meu filho de 5 anos, eu vou poder aprender com ele. Isso vai me colocar numa posição de percepção de meio, de humildade e de abertura. Percepção do meio, lembra? Percepção do meio. Eu não vou me colocar como superior jamais. Toda vez que a gente se coloca superior, a gente fecha uma porta.
Então, como que a gente aprende? Como que a gente recebe? Lembra que eu falei que quem serve está mais perto da fonte? Como que a fonte enxerga? Quando eu me coloco nessa sabedoria inferior, nessa posição de completo e de cheio, independente do assunto, eu recebo tanto que eu sei. E na realidade, a gente sabe muito pouco. Então a gente recebe pouco, porque a gente já sabe. Mas quando a gente se coloca aberto, em posição de aprendiz, a gente recebe o que a gente não sabe, que é bastante coisa. Vê a diferença? Se a gente se coloca em não saber, a gente recebe muito. A torneira abre. Porque a gente está nessa faceta, nesse acesso de não saber. Quem não sabe está vazio, e o que está vazio se enche. Então, nessa sabedoria inferior que a gente tudo sabe e tal, e isso pode ser só um viezinho pequeno, não precisa ser tudo na vida, entende? Isso pode ser em uma área da vida, de repente, relações familiares, a gente sempre se coloca, eu já sei. A gente trabalha a arrogância, a gente é muito arrogante. A gente não se, porque a gente não está dando acesso. Quem não dá acesso. Então aqui a gente tem a arrogância, a autossuficiência, eu dou conta sozinho, eu resolvo sozinho. Não existe isso. Não existe isso, a gente não dá conta. Todo dia antes da reunião eu faço oração e falo assim, eu não dou conta. O senhor leva, eu não dou conta. O senhor me guia, porque eu não dou conta. Isso nos dá intolerância, porque a gente acha que sabe melhor do que o outro. Eu resolvo, deixa que eu faço. E aí a gente não fechou a porta. De repente, assim, um atrito, uma situação de confronto que nos faz nos proteger, nos impede de crescer. E tá tudo bem, porque a vida vai ensinar. Deus não vai desistir de você. Mas você perdeu aquela oportunidade, você vai ter que esperar o próximo ponto. Você perdeu um tempo de aprendizado. Tá tudo bem, mas você perdeu tempo. Podia ter aprendido uma coisa que agora você vai aprender lá na frente de outro jeito. E isso nos coloca numa posição de intolerância, porque a gente não se abre para o outro. E quem não se abre para o outro não recebe. Tu não consegue conectar. Isso dá intolerância. Desconexão gera intolerância. O orgulho nos impede de crescer. Porque a gente sabe o que é. A gente sabe o que é bom. Não é assim? E assim, ó, eu tô falando isso, mas isso pode acontecer em pequenas áreas da vida. Às vezes não é tão evidente, sabe? A gente precisa ter essa percepção do meio, se colocar em humildade, abaixar um pouco e tentar perceber. É difícil. Quando a gente está num turbilhão, vivendo desafio, mudando de patamar, é muito ruído em volta da gente. E é muito normal a gente perder essas portas de aprendizado. E tá tudo bem. É muito normal, porque tá acontecendo muita coisa. No meio do caos, a gente geralmente toma atitudes de reação e não de planejamento. Então, o ideal é sempre acalmar, voltar, tentar sempre voltar ao centro, né? Para conseguir perder o menos possível de oportunidades de aprendizado. Então, aqui, ó, entre arrogância, autossuficiência, está errado ali, intolerância, orgulho, rispidez e culpa. Essa toda é uma sabedoria inferior. E aí a gente tem a sabedoria de Cristo. Qual que é? A sabedoria superior. É aquela que você é tolerante, que você é receptivo, que você se coloca em humildade, que você tem consciência da sua pequenez e da sua capacidade de aprender porque você não sabe. E quem não sabe e tem consciência de que não sabe, tá apto a aprender. É um caminho muito curto, né? Tem lucidez da situação que você se encontra. Tem consciência de onde você tá. Com humildade, você dá conta de aprender. Percebe que a humildade, a tolerância, a lucidez, ela nos coloca numa consciência de aprendiz. Aberto, receptivo. Tanto faz quem vai ensinar. Em amor. Gente, é o amor que aciona isso. Põe uma professora a ensinar uma criança com rispidez e com acolhimento. Qual que tu acha que vai aprender melhor?
Meu filho tem uma professora que ela não conecta, ela só reclama, é difícil, é difícil. E é uma matéria que ele ama, ele é bom no que ele faz, ele adora. Ele tá com nota baixa. Porque a relação e a conexão é o que gera o crescimento e aprendizado, ó. Precisa alinhar para conectar e a engrenagem funcionar. Precisa. E quando existe essa conexão para a evolução, aí existe alívio e acolhimento. Alívio, fluir, mover, bênção, transbordo, graça. Tá vendo como é gostoso fluir, o alívio, o mover? É fluido. A água, como é que a água funciona? Ela é agradável ao ouvido, mesmo quando em forte pressão, ela é agradável. Ela vai com fluidez, com tranquilidade, curvando pedra, subindo montanha, se com força, né? Curvatura de relevo. É isso. Então, quando tu consegue atingir um nível específico de consciência, tem um fluir. Se tá, é porque tá rolando alguma coisa que tá aqui, ó, na sabedoria inferior. E como que eu faço? Para tudo e volta, tá tudo bem. Eu costumo dizer o tempo todo com quem trabalha comigo, eu não tenho compromisso com erro. Então, assim, errou? Então tá, vamos definir o que que errou. Então, ó, conserta, arruma, faz de novo, faz diferente, tá tudo bem. Então, aqui tem um exemplozinho, eu vou ter que correr. Jesus era apaixonado por pessoas. Então, ele gerava confiança, oferecer uma relação sem culpa, nem agressão, né? Todo mundo queria tacar pedra na mulher, o que que ele faz? Ei, vem cá, muda o foco. Ele acolhia o que poderia servir de motivo para afastamento. Então, o pecado nos afasta de Deus, por exemplo. Então, o erro nos afasta da pessoa. A gente comete um erro com alguém, a gente não quer olhar o erro, não quer lidar com aquilo, se afasta. Mas como que resolve se não está perto, se não olha para isso? E Jesus fazia isso. A primeira coisa que ele pegava aquele erro, aquele pecado, aquela coisa ruim e tirava isso da frente. Porque o objetivo dele era buscar os filhos perdidos, ovelha perdida, né? 99 certinho, ele ia lá na perdida e pegava. O pecado faz isso. Quando a gente erra na vida, não precisa fugir, tá tudo bem. Olhar uma pessoa que errou contigo, o perdão faz isso, né? Ela reaproxima, é difícil, eu sei, é difícil. Mas tudo bem. Não tenha compromisso com o erro, sabe? Tenta resolver e melhorar. Ele ampliava a percepção da realidade das pessoas e aumentava a consciência de horizonte, né? Então, por exemplo, ele falava na linguagem que as pessoas que estavam o seguindo tinham capacidade de perceber e entregava a mensagem dentro dessa frequência. Ele se adaptava e devagarinho ia carregando elas a aumento da percepção dessa realidade. E isso naturalmente vai aumentando a nossa consciência de onde a gente pode ir. Então, quando a gente serve, a gente amplia o próprio horizonte através dessa pessoa. É maravilhoso. Mas essa coisa do servir também tem a ver com aquela inteligência positiva. Quando a gente se coloca como aprendiz, mesmo servindo, é uma troca, né? A gente consegue aprender com a pessoa que a gente serve. Ele era consistente, perseverante, resiliente, simples, acessível. Acessível. A gente precisa ser acessível. A gente precisa ser acessível. E simples, né? Resolver da forma mais prática possível. Então, o perdão é simplicidade, né? O perdão é praticidade. Para que ficar perdendo tempo com um negócio que não tem conserto? Um erro é um erro, gente. Não tem como ser acerto. Então, deixa para lá e vamos para o próximo. É sobre isso. Então, aqui tem a proposta de errar diferente. Não é sobre não errar e sobre só acertar. É sobre errar de uma maneira diferente. Isso vai nos tirar da crença e nos levar para a ação. Quando a gente não tem compromisso com o erro,
e a gente entende que as coisas podem ser diferentes daquilo que a gente conhece, a gente vai de uma crença, não, porque é assim, sempre foi assim. Mas quem te falou, não é desse jeito. A gente sai daqui da crença e vai para a ação. E a ação que vai gerar resultado. A crença não gera resultado. A ação gera resultado. E a gente quer resultado. Porque resultado é degrau. E para subir é só com degrau. Então, o que que a gente faz? O que que a gente precisa, né, na nossa vida? Primeiro, tomar uma decisão de mudança. Decide, não, vou decidir que eu não tenho compromisso com o erro. Isso vai te aproximar, por exemplo, do perdão. Não foca nisso, não foca no que tá ruim, foca no que tá bom. Deixa eu passar aqui rapidinho, peraí. Questione tudo o que você tem certeza. Ou seja, é aquela coisa da crença, né? Sempre foi assim, mas é assim que eu faço. Foi assim que eu aprendi. É desse jeito que funciona. É assim que funciona. Tá bom, mas e se tu não fizer diferente e experimentar novas coisas e questionar que isso é o único jeito que funciona, tu não vai viver coisas novas. Então questiona. Às vezes o questionar não é nem só se pôr em dúvida, também, mas é falar assim, mas por que que é assim? De onde que tu aprendeu? No intuito não de provar que você tem razão, mas de aprender, de ter uma nova percepção da realidade, para que você tenha a evolução. Então a gente precisa questionar. Especialmente aquilo que faz tempo que a gente sabe que é assim. Gente, olha a tecnologia. Cada hora não dou nem conta de saber. O algoritmo o tempo todo muda. Cada hora é uma coisa diferente, uma realidade diferente. Os eletrônicos, cada hora funcionam de um jeito diferente. Então questiona, tá? Coisas que tu sabe há muito tempo que são desse jeito e que funcionam, inclusive pode estar funcionando, questiona. Isso vai te colocar. Então, quando você se coloca nesse papel de aprendiz, consegue questionar, consegue entender que o erro faz parte, mas que tu precisa errar diferente, isso significa que você já está em movimento, tá? Isso te coloca numa situação onde você toma uma decisão, vai para ação, ou seja, aplica, vive a experiência, precisa viver a experiência, e aí você vai repetindo aquela experiência e vai entendendo awareness, né? Consciência do entorno. Começa a entender o que que deu errado aqui, não tem compromisso com o erro. Isso aqui, opa, beleza, então deixa eu ajustar, vou fazer uma coisa diferente aqui. Deu certo? Deu, próximo. E vai indo. E vai melhorando a receita. E isso é só noção. Isso é o hábito, né? O hábito é assim. Por acaso, veja só. Então, a gente tem 3 coisas que eu queria trazer para vocês, que eu não é novidade, mas acho que vale reforço. Ambiência. Ambiência é estar cercado de pessoas que te fazem crescer, desejar mais, evoluir. Ambiência é muito importante. Muito importante. Precisa ter gente que te instigue. Não tenha medo de ser abalada ou abalado. Né, Tato? Que agora temos um homem aqui presente. Não tenha medo de ser abalado. Goste de ser abalado. Goste de ser questionado. Goste disso. Porque isso te coloca em movimento de crescimento. Tudo que é estagnado vira crença, vira marco, vira cimento duro. O movimento é o constante questionar. Então, às vezes não é você questionando, às vezes você é sendo questionado e tá tudo bem, aceita. Para não cair naquela inteligência inferior, onde tu sabe tudo, você domina tudo. Você conhece, você domina, você estudou, você tem conhecimento. Aí você não vai aprender um que, em teoria, parece ignorante. Jesus, em teoria, para os desconhecidos era ignorante, para a cidade dele era ignorante. Falou, mas esse aí é o filho do José? Não era assim? Não foi assim? Esse é o filho do José, ele crescer esse fedelho. O que ele está aí agora falando do quê? Não seja você nessa posição. O que é essa mulher que está querendo me falar? Essa pessoa que eu conheço, sempre conheci, que cresceu comigo, estava no mesmo nível que eu, tá não.
Então, às vezes, você é questionado, e se você não se permite ser questionado e ser abalado na sua estrutura, você não vai crescer, você vai lá para a inteligência inferior. Ah, que medo disso! Meu Deus! E a gente faz isso, tá? Isso acontece. É normal. Eu, vocês, a gente se vê nessa situação. Por que que a ambiência é importante? Porque na ambiência tem alguém que você ama e que você confia para dizer assim, oi, então, presta atenção aqui, ó. Tem um abalo aqui que tu não aceitou passar, sabe? Então é muito importante estar na ambiência que contribua para o teu crescimento. Estar na ambiência correta, isso não é novidade para a maioria de vocês, mas eu vou repetir porque às vezes é bom. Vai mudar a sua frequência. Vai fazer com que você esteja numa frequência propícia para o crescimento. E outra coisa que eu queria falar, assim, quando a gente fala de evolução de frequência, não é maior ou menor, é só o tipo de frequência. Não é melhor ou pior, não é sobre isso. A questão é, quem já viu aquele rios da frequência que o cara bate um ferrinho que tem frequência de 418 MHz e o outro que tem 512? Quem viu? Talvez eu esteja errando o número. O ferrinho, a bolinha só vibra quando ele bate um com a mesma frequência. Não é sobre melhor ou pior, é sobre a frequência. Então, às vezes, você não está na frequência certa. Você precisa estar na frequência que você quer vibrar. Mas como que eu sei quando você se coloca em humildade, quando você coloca em percepção do entorno, quando você se coloca humilde? Aí você consegue ter essa percepção. Porque senão a gente vai querendo ou não, a gente vai sempre para a inteligência inferior. É tipo um vício. Então, na ambiência certa, na frequência que você quer atingir adequada, naquilo que você quer vibrar, você vai para a ação. Começa a fazer, que é aquilo que a gente já falou, da ação, repetição, adaptação, né? Para ter resultado. Cadê meu mouse? Aqui. E aí, eu não sei se eu vou dar conta, 6:06, acho que eu tenho uns 10 minutinhos. O Napoleon Hill traz 6 medos da humanidade que eu queria trabalhar com vocês. Por que que eu vim abordar os 6 medos? Porque geralmente, quando a gente se coloca incapaz de aprender, é porque a gente está resolvendo alguma questão complicada. A gente está fugindo, a gente está se protegendo. Então, ter essa percepção vai ajudar vocês a se revestir, tá? Então, primeiro, o medo da humanidade, que ele fez um estudo grande, em grandes nomes, pessoas assim importantes que tiveram grandes resultados, isso não é aleatório, são anos de pesquisa do Napoleon Hill, tá? Medo da crítica. Medo da crítica a gente pode resumir em medo da opinião do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, qual a avaliação que ele tem de mim, como que o meio onde eu tô vai me perceber, eu não quero ser criticado porque eu não quero ser abalado, percebe? Se a gente vê, querendo ou não, a evolução da nossa humanidade tá meio devagarzinho, né? A gente tá devagar, estamos precisando dar uma acelerada para, né, Maranata. Então, o medo da crítica é o que nos coloca. Pense isso como a gente prisioneiro, tá? Tudo isso nos aprisiona de evoluir. Então, o medo da pobreza. Aí a gente trabalha, trabalha, trabalha. Nossa, eu não posso faltar dinheiro porque tem boleto, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque trabalha, 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 trabalha. Não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue conectar, não consegue aprender, não consegue desfrutar, não consegue contemplar, porque a gente tem medo da pobreza. Então a gente se impossibilita de aprender e de evoluir, porque a gente precisa garantir de que não vai ficar pobre, não vai morrer de fome. Percebe que, depois eu falo, tem mais. Medo da velhice. O medo da velhice vai estar conectado aos 2 medos da sequência agora que eu vou abrir para vocês. É o fim da vida. É eu vivendo tudo que eu posso agora. Por que que eu amo ser cristã? Porque o agora é só passageiro, é uma fase. Eu não tenho medo de morrer. Eu não quero ficar acamada, eu não quero sofrer, eu não quero, né? Claro, mas eu não tenho medo de morrer. Por isso que eu amo ser cristã, porque a gente tem uma promessa de uma vida maravilhosa junto com o cara mais incrível do mundo. Alô? Isso aqui é temporário, meu bem. Que passe logo, da melhor forma possível. Claro, porque eu preciso ter bagagem, né? Eu preciso aprender, evoluir, crescer, para ficar um pouquinho mais fácil de ser trabalhada lá em cima. Então, a velhice é isso, né? Lembra que eu falei para vocês no início que a gente precisa, para ter uma vida saudável, a gente precisa o corpo,
o emocional e o espiritual, meu, chegar na velhice com uma boa evolução emocional, com um bom preparo físico, com uma boa rede de apoio, que é os relacionamentos, tem noção de como vai ser a tua velhice maravilhosa? Então, a gente planta a vida inteira o que vai colher lá no final. Lembra que o melhor está no final? Se tu trabalhou direito a vida, se você investiu da maneira correta, se tu foi uma pessoa que fez aquilo que Jesus ensinou, tu não precisa ter medo da velhice, porque a tua velhice vai ser recheada de coisas boas, por mais dificuldade que tu tenha física, típica do envelhecimento. Medo da morte é o fim de tudo. Isso aqui o mundo espiritual salva, gente. Que eu não acabei de falar para vocês, eu não tenho medo de morrer? Não quero, não é que eu quero, não quero. Mas não tenho medo. Então, o medo da morte, se a gente consegue entender esses medos e suprir eles de alguma maneira, a gente começa a se ver livre para ser mais humano, mais próspero, mais em crescimento nessa inteligência positiva que a gente falou. O medo da doença, tá vendo como a morte e a doença estão ligadas à velhice? Não é a mesma coisa, tá? A velhice também tem uma limitação de execução, uma coisa da gente ser colocado de lado na sociedade, tem muita coisa aqui para trabalhar. Mas eu estou trazendo para vocês essas percepções, porque dentro da vida de vocês hoje, vocês vão conseguir identificar muita coisa que vocês fazem com medo disso aqui. E daí, se isso aqui tá guiando as tuas decisões, tá errado, tá com o foco no lugar errado, entendeu? Por mais que eu não possa agora, nessa aula, dar profundidade em cada tema, só a percepção de que isso é um estudo real já te ajuda hoje, na sua vida, o que tu tá guiando baseado nesse medo. Tira o foco do medo. Escreve no chat onde é que tem que estar o foco. Eu não vou falar. Escreve no chat aonde que tem que estar o foco. Medo de perder. Ah, o amor de alguém. Isso aqui, meu Deus. A gente se submete, a gente se coloca em situações de risco, de vida, por estar dependendo do reconhecimento do amor de uma pessoa. Não tem como eu não pregar, gente, socorro, não tem como. Percebe que quando a gente coloca, deixa eu ver o chat aqui, rapidinho. Alguém colocou? Onde que tem que estar o foco? Ninguém colocou, ninguém sabe. Eu vou contar então. Duvido que vocês não saibam. Foco é Cristo, amor. Põe Cristo no centro. Por quê? Por que que eu amo ser cristã? Ah, faz o que você quiser, todo mundo é livre, tá? Cada um acredita no que quer, não tem problema, mas eu só posso falar daquilo que me pertence, que é aquilo que faz ser quem eu sou. O medo da crítica, a gente não liga, porque está escrito, está na Bíblia. Jesus já falou. O povo vai te perseguir. O povo não vai te apoiar. Tá bom, já sei. Então, bora lá. Já abre mão da crítica. É difícil, eu sei, eu tô falando de um jeito, eu sei que não é assim. Mas, né, em teoria quanto mais Cristo no centro, menos você liga para crítica, para aprovação alheia. Lembra de Sansão? Quando ele se entregou de fato para Deus, ele arrebentou com o templo. A força vem com a entrega que a gente tem. Lembra que eu falei da fonte? Quanto mais a gente serve, mais a gente recebe? Imagina quando a gente começar a servir os propósitos de Deus. Amor. Uma represa aberta, uma loucura. Medo da pobreza, tu vai parar de reagir e se colocar em situações de risco. Às vezes a gente vê, não, esse negócio não é bom, mas eu quero ganhar dinheiro. E aí tu se mete em roubada. Por quê? Porque o teu foco não tá no que é correto, no que é certo. Tá no lucro, no tirar vantagem, no ter benefício próprio. Lembra? A mesma ação mudando a intenção muda o resultado. Então, quando a gente tem essa percepção dos medos e a gente começa a perceber na nossa vida o que está gerindo a nossa decisão, se é nesses medos, o foco está errado. Eu queria muito evoluir em cada um deles, mas vamos lá. Então, quando a gente dá os desafios para vocês, qual que é a ideia do desafio? É a gente conseguir ter mais ferramentas para percepção do que dá para melhorar. Não é uma questão assim de sair devorando. Às vezes, por exemplo, quando tu pega
conteúdo na Bíblia, uma coisa só, e começa a aplicar na tua vida, já fez a diferença. Aqui, por exemplo, a leitura bíblica, a sugestão é cânticos, porque vamos se divertir um pouquinho. É um livro pequeno, e eu acho ele também, assim, bem diferente do evangelho, daquilo que a gente está acostumado a ler. Qual que é a ideia? Estudar um viés, não precisa saber tudo de cor. Lê para conhecimento e mergulha em uma informação específica. Se você conseguir implementar uma mudança na sua vida através dessa leitura, uma por semana, uma só, já muda a tua vida. Aí, como leitura bíblica, eu estou sugerindo salmos. O que eu quero que vocês façam? Não é para ler salmos todo, é para você, uma vez por dia, em qualquer momento do dia. Pode ser na última hora do dia antes de dormir, não tem problema. É abrir nos salmos, aleatório, e ler o trecho de um, não precisa nem ser inteiro. Então faz uma oração e fala, ai Deus, vamos ler uma coisa juntos. Não é nem mensagem, nem recado, não é nem uma conversa, é só assim, ó, vamos ler uma coisa juntos, eu e você. E abre aleatório. Um trechinho, pode ser um versículo, entendeu? Sente no coração que dá para ler. É para você se divertir um pouquinho com a Bíblia, sabe? A Bíblia não é só estudo e mapa, ela também é diversão, ela precisa ser diversão. Modelagem, Cilda Arnes, ai meu Deus, ela é nossa, ela é brasileira, se não me engano ela é catarinense, e ela morreu prestando serviço comunitário. Tem muito a aprender com ela. Ela é da Igreja Católica, mas a gente não é preconceituoso, né? A gente ama tudo e todos que seguem no nosso propósito. Então vamos lá. Zilda Arnes, dá uma estudadinha, vê o que ela fez, vê o que a gente pode aprender com ela. Uma coisa já faz total diferença. O jejum é sem nenhum eletrônico durante as refeições. Se você já tem esse comportamento, se você já conseguiu estar livre desse negócio, faz alguma outra coisa voltado para o eletrônico, tá? Se você já come, já faz as suas alimentações sem nenhum eletrônico, tenta olhar para a sua vida e ver aonde que o eletrônico entra como escape, como fuga, como um buraquinho que não deveria existir. E olha para isso, tá? O jejum é para crescimento mesmo, tá? Mas a priori é isso. E o filme é o Rio. Tem no YouTube, vou mandar o link para vocês. Quem tiver Prime Video, tá lá, assiste. Tudo que a gente assiste aqui, tu precisa sempre tentar adaptar dentro daquilo que a gente está estudando, dentro desse conceito cristão. O que eu quero que vocês entendam no Rio? O Rio, quando eu assisti esse documentário, achei muito legal, já assisti mais de uma vez. O que eu entendo do mundo? Eu acho que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele criou uma existência, vamos chamar assim, né? É tudo que existe, com uma dança perfeita. Então, se a gente vai estudar o nosso corpo, as nossas células, se você vai estudar aquilo que nos faz, nos forma, a natureza, o cosmos, é encantador, é uma dança perfeita. Então, cuidado e não se engane. Putz, tinha um aqui que não apareceu no slide. Não se engane. É tudo obra dele. Então, cuidado quando a gente quer conhecer demais, quer dominar demais o conhecimento, se perde em autossuficiência. Porque eu conheci, eu estudei, é tudo ele, é tudo através dele. Quando a gente é colocado em questionamento, é ele que está ajudando no processo de crescimento. Então, lembra de se colocar em humildade. Lindezas, desculpa ter extrapolado o tempo, mas é isso. Boa sorte, qualquer coisa, eu e a Márcia estamos aqui, disponíveis. É só chamar a gente, vem conversar. Nós estamos acessíveis, né, Márcia? Vem falar, vem conversar. Estamos aqui para crescer, tá? Então, qualquer dificuldade ou de repente um insight durante o estudo, compartilha com a gente, tá bom? É isso. Bom dia
Que hoje seja o início de uma semana maravilhosa, incrível, cheia de milagre para vocês. Que Jesus abençoe o dia de vocês e as proteja. Vocês são amadas, amadas, e vocês são desejadas e criadas com propósito que vocês vão descobrir, todos eles ao longo do caminho. Lindas. Bom dia.